Olá! Hoje nós vamos falar de culpabilidade. E quando a gente fala de culpabilidade, nós estamos falando de responsabilidade. E quando a gente fala em responsabilidade em direito penal, a gente está falando de pena. Ou seja, quando eu chego à conclusão de que há culpabilidade, significa que eu vou passar a aplicação de uma pena para aquele que foi o autor do crime. E aí, num segundo momento, lá na frente, a gente vai aprender a medir essa culpabilidade, que é justamente a individualização da pena, a fixação da pena, a aplicação da pena, com todas aquelas regrinhas de sistema trifásico. Mas no primeiro momento, o magistrado ele precisa olhar e ver se há culpabilidade. E para que haja culpabilidade, precisam estar presentes três elementos: o conhecimento da ilicitude do fato, a exigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. Ou seja, é importante saber se aquele agente ele sabia o que estava fazendo, no sentido de que conhecia a ilicitude daquele fato, de que ele tinha capacidade de entendimento sobre aquilo e que era exigível dele naquela situação uma conduta diversa, o não crime. Se presentes esses três elementos, ele vai receber pena. Contudo, o legislador, ele não trouxe para o Código Penal esses elementos de culpabilidade. Ele sequer definiu o que é culpabilidade. O que ele nos traz são as excludentes. Quando é que está excluída a culpabilidade? E aí, fazendo com que não haja responsabilidade e que o agente fique isento de pena. Então, normalmente, a gente se depara com o excludente de culpabilidade no Código Penal e a reconhece quando o legislador ele começa dizendo: é isento de pena quem? Ou seja, tem excluída a culpabilidade quem? E aí, nós vamos então ver que a gente vai ter aquelas relacionadas ao desconhecimento da ilicitude do fato, a inexigibilidade de conduta diversa e a inimputabilidade. Falando de desconhecimento da ilicitude do fato, nós vamos trabalhar com o artigo 20, parágrafo 1º, então a gente dá aquela retornada para o 20, parágrafo 1º, que são as discriminantes putativas, e o artigo 21, que é o famoso erro de proibição. Para trabalhar com a inexigibilidade de conduta diversa, nós vamos falar do artigo 22. E aqui a gente encontra a coação moral irresistível e a desobediência hierárquica. E na inimputabilidade a gente vai trabalhar com três artigos. O artigo 26 caput, que traz os inimputáveis. Nós vamos trabalhar com o artigo 27, que traz a menoridade, e com o artigo 28, parágrafo 1º, que traz dois casos de embriaguez que fazem com que o agente não seja responsabilizado: a embriaguez proveniente de caso fortuito ou a embriaguez proveniente de força maior. Então aqui a gente tem um quadro do que nos aguarda. Agora a gente vai começar a trabalhar cada um desses institutos. Espera um pouquinho.